A paz do Senhor, meu amado irmão, bom dia, que você tenha uma semana de paz, de bênção, uma semana de vitória. Quero mandar um abraço ao nosso pastor presidente, pastor Paulo Freire, irmã Leia, toda a sua família. Louvar a Deus pela vida do pastor Nestor, do pastor Cleverson e demais irmãos que estão conosco aqui, o pastor Juca, irmão Nelson e outros irmãos que têm cooperado com a escola bíblica dominical. Aproveito essa oportunidade para enviar um abraço para os irmãos que estão nos assistindo em todo o Brasil. Sei que tem pessoas aqui, obviamente, de Campinas, mas de todo o país, de Jundiaí. Meu irmão Adilson está lá assistindo, lá, minha irmã Eliana, a Elaine, meus pais, irmão Lazier, irmã Maria, estão lá em Jundiaí acompanhando a nossa aula. Minha tia Luzia e bastante gente lá da cidade de Jundiaí, mas também de todo o nosso país, do Brasil. Eu observo aqui irmãos de vários locais e eu peço para você enviar sua saudação, dá um joinha aí, coloca a cidade de onde você é muito bom ter essa comunhão com você. E eu aproveito também e enviar um abraço para o professor Cleuton, professor de jovens, pastor Cleuton, também o pastor Saulo, que sempre está aqui conosco também, um abraço, pastor Saulo, também o pastor Renato, esses três são professores de jovens, e também para o querido professor Jerônimo, que é um dos professores capacitadores para a aula de jovens. Feito essas considerações, aula de número 7, graças a Deus. A aula de número 7, a temática é derrotando o primeiro inimigo, 16 de agosto, e o nosso textuáureo é um textuáureo que nós vamos repetir, porque esse textuáureo foi o textuáureo da primeira aula dessa lição, está em Romanos capítulo 8, versículo 37, essa epístola que é um verdadeiro tratado teológico, capítulo 8, versículo 37, diz assim o nosso textuáureo: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, graças a Deus. E a nossa verdade prática faz a seguinte reflexão: em algum momento da nossa trajetória terrena, enfrentaremos alguns inimigos, mas em Jesus somos mais do que vencedores, graças a Deus. Vamos ler então a nossa leitura bíblica em classe, que está no livro de Josué, que é o livro que nós estamos estudando nesse trimestre. Josué, capítulo 6, entre os versículos 1 a 10. Você pode me acompanhar abrindo a sua Bíblia, é importante. Se você tem a Bíblia, abra a Bíblia e agora, no livro de Josué. Depois do Pentateuco, o primeiro livro é Josué. Então você tem lá Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio. O próximo livro já é Josué. Então é o 6º livro. Abra aí a sua Bíblia do Antigo Testamento e acompanha comigo, capítulo 6, versículo 1 a 10. Agora, claro, se você tem a lição, você pode também acompanhar pela lição. Mas se você quiser acompanhar também aí, pela tela aí, que você está observando, você pode ler comigo. Vamos lá então ler. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada, ou seja, fechada, por causa dos filhos de Israel. Nenhum saía da cidade, nem entrava, quer dizer, completamente fechada. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó, e ao seu rei, e os seus valentes e valorosos. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por
6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as buzinas. E será que, tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita, e o muro da cidade cairá abaixo, e o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Então chamou Josué, filho de Num, os sacerdotes, e disse-lhes: levai a arca do concerto, e 7 sacerdotes levem 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca do Senhor. E disse ao povo: passai e rodeai a cidade, e quem estiver armado passe adiante da arca do Senhor. E assim foi, como Josué dissera ao povo, que os 7 sacerdotes, levando as 7 buzinas de chifre de carneiro diante do Senhor, passaram e tocaram as buzinas, e a arca do concerto do Senhor os seguia. E os armados iam adiante dos sacerdotes, que tocavam as buzinas, e a retaguarda seguia após a arca, andando e tocando as buzinas. Porém, ao povo Josué tinha dado ordem, dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga: gritai, então gritareis. Amém, graças a Deus. Essa então é a leitura bíblica, que é um texto autoexplicativo. Vamos pensar um pouquinho sobre Romanos, capítulo 8, versículo 37, que é o nosso textuário que diz: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Bem, como eu já tinha dito no início, o nosso textuário dessa lição de número 7 é o mesmo abordado na lição de número 1. E está, então, inserido nesse grande tratado teológico, que é a Epístola de Paulo aos Romanos, especificamente no capítulo 8, entre os versículos 31 a 39, que é o cântico de vitória. Deus é por nós, graças a Deus. Bem, então, considerando o contexto, podemos observar que, apesar dos pesares, das derrotas na perspectiva material ou natural, que é o curso do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, mesmo nas mais terríveis formas de sofrimento físico, nós temos ouvido os depoimentos. Eu mesmo tive uma experiência familiar, de ver lá o meu sogro 45 dias hospitalizado, distante da família, e depois vir a óbito por uma questão do Covid, e tantas outras pessoas também sentiram essa dor, estão sentindo nesse momento, porque o país tem mais de 100 mil mortos. Então, apesar dessas lutas, dessas separações aqui no nosso cotidiano natural, mesmo nos mais terríveis formas de sofrimento físico, a nossa alma pode estar triunfante, louvado seja o nome do Senhor. Pode haver vitória espiritual, mesmo em meio de um terrível sofrimento físico,
Você pode sim levantar suas mãos santas para os céus e adorar o Senhor na beleza da sua santidade, porque apesar dos pesares, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, nosso Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que você aí na sua casa possa levantar mãos santas para os céus e louvar a Deus, glorificar a Deus, porque o Senhor derramou o sangue dele para salvar a nossa alma. Glória ao nome do Senhor. Graças a Deus, por meio do grande amor do Senhor Jesus, é que o homem interior pode obter triunfo. Glória a Deus. A nossa vitória, irmão, louvado seja o nome do Senhor, não é simplesmente uma vitória visível, material, efêmera, não. Claro que as pessoas que estão em luto estão sofrendo, porque quem que não sofre a perda? Isso é normal, é natural. Mas nós temos esperança, glória a Deus, nós temos esperança de que há uma igreja gloriosa e que em algum momento todos nós seremos membros dessa igreja gloriosa. Nós ainda somos a igreja militante, mas os irmãos que partiram são a igreja gloriosa, a igreja triunfante, glória a Deus, porque já está segura com Cristo. Então nós temos esperança. Cristianismo é uma fé de esperança, não é uma fé que só espera nas coisas desse mundo. Esse mundo é passageiro. Cristianismo é uma fé triunfante, vai além do visível. A nossa vista está no autor e consumador da fé. Por meio do grande amor de Deus, nós temos confiança, certeza de que um dia estaremos todos com o Senhor. Glória a Deus, em triunfo. Bendito é o nome do Senhor. As lutas, as perseguições, as doenças, derrotas físicas, forçam nós, crentes em Jesus, a cultivar ainda mais as coisas espirituais. Elas não podem ser obstáculos que tire você da sua carreira, da sua peregrinação para Canaã celestial. Todas essas dificuldades cotidianas, elas acabam nos forçando. Eu estou falando da pessoa espiritual, né, irmão? Essas questões nos forçam. Em outras palavras, o sofrimento pode servir de força poderosa para o nosso crescimento espiritual. Muitas vezes uma luta, uma enfermidade, uma dificuldade, um deserto pode levar-nos a grandes experiências espirituais, a tornar-nos gigantes espirituais. Muitas experiências gloriosas nós obtivemos graças a esse embate do nosso cotidiano. A irmã Frida Wingren, esposa do grande missionário Gunnar Wingren, no hino que ela escreveu sobre oração, ela fala isso: os mais belos hinos e poesias. Glória a Deus, pastor Nestor. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação. Glória a Deus. Então essas dificuldades, e eu quero falar para você, meu aluno, você que está se sentindo sozinho, muitas vezes enfermo, desempregado, Deus tem uma palavra profética para o seu coração. Você não está sozinho. A boa mão do Senhor está sobre você, sobre os seus propósitos, sobre a sua vida, sobre a sua família. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Essas dificuldades servirão de triunfo, de crescimento espiritual para a sua vida. Graças a Deus, podemos ser mais do que vencedores, não somente vencendo os poderes malignos, como colhermos as bênçãos advindas das próprias provações.
Ainda que seja uma maneira difícil de alguém ser abençoado, né? Porque não é brincadeira passar por dificuldades, por traumas. Nossa vida nesse sentido, ou seja, é a história da humanidade, irmão. Durante a história de toda a humanidade. Vocês, às vezes, nós achamos que só nós passamos por luta. Olha que simplicidade, irmão. Só eu que estou sofrendo. Parece o profeta Elias, tadinho. Não tem mais crente, só eu. Só sobrou eu. Não, irmão. Durante toda a história. Jó, olha só o sofrimento de Jó, irmão. O sofrimento de Abraão, dos pais. Então, durante toda a história da humanidade, a gente observa que todos passaram por provações. Então, nossa vida nesse mundo, ou seja, a história da humanidade, conta apenas uma parte da história, o que ficou registrado. Mas, irmãos, só Deus sabe o que as pessoas já passaram ou tiveram que enfrentar, que nem foi registrado, irmão. A Bíblia declara, em Romanos capítulo 8, versículo 8 a 9, 8 a 9, porque para mim tenho por certo, olha a convicção do apóstolo Paulo, glória a Deus, que essa seja também o seu cântico, a sua postura, porque para mim tenho por certo, que as aflições deste tempo presente, essa pandemia, essas lutas, essas dificuldades, essas perseguições, essas ideologias agressivas, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar, aleluia, não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada, porque a ardente expectação da criatura espera a manifestação dos filhos de Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, graças a Deus. Deixa eu falar aí para os irmãos aí de todo o Brasil. Aqui na cidade de Campinas está caindo uma chuva abençoada, viu, irmãos? Nesse momento está caindo uma chuva bonita aqui na nossa cidade. Isso é bênção, né, irmãos? Glória a Deus por essa chuva abençoada que está aqui regando todo o jardim de Deus aqui na cidade de Campinas. Graças a Deus. As próprias perseguições resultarão em uma entrada mais abundante nos lugares celestiais. Vamos lembrar, eu coloquei aqui um slide, uma foto, uma pintura, que relembra os primeiros cristãos sendo martirizados no Coliseu em Roma. Os nossos irmãos não tinham medo do martírio. Por que famílias inteiras se abraçavam e enfrentavam as feras? Leões famintos, tigres selvagens famintos, animais violentos como búfalos, rinocerontes, que os romanos faziam isso como um grande circo, o espetáculo, e ainda queimava as pessoas vivas. Os primeiros cristãos passaram por perseguições e terríveis momentos de sofrimento, mas eles se abraçavam, eles diziam, o marido para a esposa, meu amor, até breve. Eles vão destruir a nossa carne, o nosso corpo, mas não pode tocar na nossa alma, que está escondida em Cristo. Conforme o Senhor Jesus disse, não temeis os que podem matar o corpo, temeis antes quem pode matar o corpo e a alma, ou lançar para a separação eterna. Então os cristãos enfrentavam o martírio com alegria, glorificando a Deus. Isso impressionava a turba pagã. Os pagãos estavam lá para ver um espetáculo, ver pessoas desesperadas correndo. Sabe o que eles encontravam? Pessoas destemidas, firmes na fé, glorificando o nome santo do Senhor Jesus. Há um bispo que registrou no primeiro século
o seu martírio. E ele fala, é Papias, ele diz assim: se eu chegar até o Coliseu Romano, e as feras não vierem me atacar, eu irei provocá-las. Olha só, eu vou provocar o leão. Porque a visão dos cristãos sempre foi essa: a nossa vida aqui nessa terra é uma caminhada. Nós estamos indo para Jerusalém celestial. Então eles nunca temeram o martírio. Então as próprias perseguições redundarão em uma entrada mais abundante. Muita gente que estava lá naquele coliseu, naquele circo, ao ver os cristãos enfrentando as feras, se convertiam. Eu preciso ter essa fé, eu preciso ter essa esperança, eu preciso ter essa postura. Então muita gente se converteu por assistir o martírio dos cristãos antigos. Então esse cântico, que está inserido no nosso texto áureo, expressa a vida de contínua perseguição e constante perigo que se encontravam os crentes no Senhor Jesus Cristo. Mas nada, absolutamente nada, dessas terríveis provações e sofrimentos humanos serão capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, meu irmão? Glória a Deus por essa palavra escrita aos Romanos, mas que serve para mim hoje, graças a Deus. O amor de Deus é superior a qualquer sofrimento humano. O amor de Deus nos tocou primeiro e nos deu o novo nascimento, nos deu a certeza de salvação, nos escondeu no esconderijo do Altíssimo, e nada, absolutamente nada, nos separará do amor de Deus. Nem as desgraças, nem as tempestades, nem os temporais, nem os vendavais, nem as adversidades da vida podem nos distanciar do grande, imutável, excelso amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador. Amém, graças a Deus. Então essa é uma perspectiva do nosso texto áureo dessa manhã. Vamos para a introdução da nossa lição. A guerra contra Jericó. É isso que a lição vai trabalhar. Não era somente o povo de Deus que iria fazer essa guerra, mas também o Senhor lideraria, pois chegara a hora do juízo, o juízo divino contra a iniquidade dos amorreus. Então, a medida da iniquidade dos amorreus se completara. Isso está registrado em Gênesis, capítulo 15, versículo 16, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 5, e capítulo 18, versículo 12. Diz que ali já tinha chegado a medida. Então, quando chegou, completou a medida da iniquidade, veio o juízo sobre os povos cananeus. Então, Deus estava entrando com justiça sobre a terra de Canaã, na derrubada dos muros de Jericó, e na tomada da cidade de Jericó, que era uma cidade-estado, os hebreus eram apenas uma pequena parte do grande plano de Deus, do exército de Deus. A Bíblia não relata, mas depois do encontro com o príncipe do Senhor, aos pés da cidade, que o pastor Saulo nos ministrou na aula de número 6, então, depois desse encontro com o príncipe do Senhor, ou o anjo do Senhor, ali você vê a perspectiva teofânica no Antigo Testamento, Josué deve ter recebido da parte de Deus uma estratégia de guerra para a tomada então de Jericó. Para o inimigo ser derrotado, nós precisamos utilizar de armas espirituais, armas poderosas em Deus
e uma estratégia vinda do Senhor. Muitas vezes nós queremos vencer o adversário com as armas humanas, com as armas materiais. E isso tem sido uma tragédia para muitos cristãos, até sinceros, mas sinceramente errados. Porque as armas que Deus nos coloca são armas espirituais. A nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas são contra as potestades espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aí vem toda a armadura de Deus que eu tenho que estar revestido. Então não adianta a gente querer combater o mal usando armas materiais, irmão. É perca de tempo. Não dá, você vai ser derrotado. Há uma passagem no filme chamado Martinho Lutero, no filme do Martinho Lutero, que foi feito quando ocorreu 500 anos da Reforma Protestante, que me chama a atenção, que Lutero era um monge agostiniano, e ele estava lá na cela dele, rezando e se mutilando, né, se debatendo, porque ele queria vencer o diabo. Então ele ficava lá se chicoteando, pegava um chicotinho, pastor Nestor, e ficava lá se batendo. Diabo, você não tem poder sobre mim, diabo. Aí o líder lá, o monge principal, chega até ele e fala: ô irmão Martinho, você não vai vencer Satanás com esse chicotinho aí. Aí me chama a atenção porque é até uma ironia, ele fala assim: Satanás tem 5 anos de experiência. Olha que 5 mil anos, né? Não é 5 mil anos, não 5 mil anos de experiência. E o senhor fica com esse chicotinho se batendo, achando que vai... Quer dizer, tá bom, eles viviam na Idade Média, aquela ignorância total, né? Mas chama a atenção essa cena, porque de fato a Bíblia diz que nós vencemos as estruturas espirituais com armas espirituais. Não são com armas carnais. E tem gente que quer vencer utilizando de instrumentos carnais, instrumentos ideológicos, filosóficos. Por isso que você vê muito cristão derrotado, porque as armas da nossa milícia são espirituais em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Para o inimigo ser derrotado, precisamos utilizar de armas espirituais, poderosas em Deus, e uma estratégia orientada pelo Pai. Alguns servos de Deus até têm boas ideias e boas intenções, mas não conseguem lograr êxito. Em suas lutas, não conseguem. Por quê? Porque não estão em sintonia com o Senhor dos Exércitos. São lutas humanas e não espirituais. Josué, porém, ouvindo a voz de Deus e em comunhão com Deus, não sofreu nenhum revés. Todas as vezes que ele estava em sintonia no centro da vontade de Deus, a vitória era certa. Quando saía, dava uma desafinada, aí problema. Então, para nós continuarmos sendo vitoriosos, nós temos que estar no centro da vontade de Deus. Eu já falei muitas vezes, e repito porque eu acho importante, muitas vezes orando junto com o pastor Paulo Freire, que é o nosso pastor presidente aqui da cidade da Assembleia de Deus de Campinas. Nosso pastor Paulo Freire sempre fala: meu Deus, nós queremos estar no centro da sua vontade. Glória a Deus. Eu aprendi, eu colhi, eu faço a minha oração também assim. Eu aprendi com o pastor. Nós temos que estar no centro da vontade de Deus, irmão. Nem do lado, nem atrás, nem na frente. Não. Essa oração que você tem que fazer, meu querido aluno da escola bíblica dominical. Peça para o Senhor Jesus: Senhor Jesus, eu quero estar no centro da sua vontade. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pois toda vitória vem do alto, do Pai das luzes, onde não há sombra de variação. Glória a Deus. Vem do Senhor, nosso Deus, nosso Criador. Então o primeiro tema da lição: a primeira batalha dos hebreus na terra prometida. Jericó era uma cidade muito forte, com muralhas, uma cidade que está saindo do período do bronze, entrando no período
do chamado ferro, mas isso é uma divisão histórica que eu já expliquei, e eles já tinham armamentos, então, bastante sólidos para se defender. Agora, o que me chama a atenção, meus queridos irmãos e amigos, o que me chama a atenção é que, vamos entrar na Terra Santa, que maravilha, ou vamos entrar na Terra Santa, mas já vem batalha, irmão. Como é que explica esse fenômeno? Quer dizer que Deus vai te dar uma bênção, mas você vai ter que entrar numa batalha? Não é uma coisa, isso eu pego para mim também, para o meu cotidiano, irmão. Tem bênção para você, mas você vai ter batalha, irmão. Ou agora Deus prometeu, tá certo, Deus prometeu e vai cumprir, mas você tem que fazer a sua parte. Viu, irmãozinho? Agora, Deus prometeu um emprego, então vou ficar deitadão aqui na rede, ouvindo Cassiane, tomando suco de laranja, aleluia. Não, senhor, você vai ser derrotado. Tem que se preparar. Israel passou o Jordão, que bênção. Estamos aqui na terra da promessa. Deus prometeu a terra que mana leite e mel. E aí, uma cidade fortaleza na frente deles, com um exército toda ali fechada, toda armada. Então, irmão, não é porque Deus tem promessa na sua vida que você não vai ter batalha, viu? Não é porque Deus tem promessa na sua vida, você não terá lutas, você não terá o inimigo para te enfrentar, tá bom? Então tenha discernimento de Deus. Jericó era uma cidade fortalecida. Deus podia ter posto apenas ali um grupinho fraquinho, para motivá-los. Não, já dá de frente com uma baita de uma fortaleza que inspirava até terror. Aquela cidadona lá, fortaleza de Jericó. Mas Deus é que ia fazer a obra. Então não era para eles temer, porque não seriam as armas carnais. Porque, irmãos, agora, como historiador aqui, vamos tirar a espiritualidade. Aqui é entre eu e você, na perspectiva histórica. Sem chance. Israel não entraria em Jericó. Não dava. Então, humanamente falando, esquece, não dava para conquistar. Mas havia uma promessa de Deus. Vamos ver o que diz a Bíblia Pentecostal de Estudos, a nossa Bíblia de Estudos Pentecostais. Ela fala que a cidade de Jericó tinha uma área de cerca de 32 quilômetros. Uma cidade grande, considerando a época. Eu não sei se você sabe, mas Jericó, Damasco na Síria e Hebrom são as 3 cidades consideradas as 3 cidades mais antigas do mundo. Do mundo. É Jericó. Elas disputam para ver qual que é a mais, viu, pastor Nestor? Elas disputam para ver qual que é a mais antiga entre as 3. Se é Jericó, Hebrom ou Damasco. A vantagem que tem Damasco entre essas outras duas é que Damasco na Síria, que é a capital da Síria hoje, ela nunca foi destruída. A cidade de Damasco nunca foi destruída. Sabe por quê? Todas as vezes que ela era cercada, que ela via que não tinha mais condição, ela se rendia. Então ela nunca foi destruída. Já Jericó e Hebrom passaram por muitas destruições, mas são considerados assentamentos humanos, cidades as mais antigas do mundo. Jericó, Hebrom e Damasco. Segundo, então, a Bíblia de Estudos Pentecostal, seus muros, os muros de Jericó, tinham cerca de 9 metros de altura e 6 de espessura. Irmão, a cidade de Jericó era uma fortaleza admirável, considerando a época. Hoje você tem escada, hoje você tem um monte de coisa. Naquela época não tinha nada disso. Não pensa que você nem... Como se chegava, não adiantava nada chegar aos pés da muralha, você não ia subir mesmo. Além disso, deixa eu te falar um elemento interessante. Sabia que os povos cananeus e os hebreus, inclusive, eram tudo baixinho? Tudo pequenininho. Era tudo pequenininho, irmão. Você vê, eu estive no Egito, e entrei no Museu do Cairo para ver os faraós que foram embalsamados. E todo mundo já ouviu falar de Ramsés II, que foi o grande faraó do Egito, reinou quase 70 anos no Egito. Eu achava que era um homão, porque você vê aquelas figuras, aquelas imagens, aquelas pinturas dele. Cheguei lá, irmão, um hominho magrinho, pequenininho, porque as pessoas não tinham uma alimentação adequada, não tinha a estrutura de saúde, não tinha nada. Claro que tinha povos maiores, tinha povos de famílias
Por isso que se destacam na Bíblia, quando fala dos gigantes, porque é completamente fora do natural da época, que os povos eram pequenos, baixinhos, muito similares aos povos da floresta. Veja como eles são pequenininhos, né? E com muros de 9 metros de altura, sem chance para conquistá-lo. E os homens daquela época criam que os deuses interviam. Eles eram politeístas. Eu coloquei figuras dos deuses de Canaã. Essas figuras são achados arqueológicos lá de Canaã. E segundo a história, era essa cidade para os cananeus era considerada invencível. Acreditava-se, além de ter as suas muralhas, acreditava que ela contava com a proteção dos seus deuses, os deuses de Canaã. O principal deus, a principal deidade de Canaã era Baal. Baal, que é Baal em português, significa em hebraico dono, marido, senhor. Então, Baal era a divindade nacional, só que ele se manifestava de muitas formas, de acordo com a região. Por exemplo, nas regiões altas, onde tinha os famosos touros de Bazã, aqueles touros bonitos, então Baal se apresentava com corpo de homem, cabeça de touro. Para os sírio-fenícios, que viviam no litoral, dependiam do mar, então Baal aparecia com um tronco de sereia, como se fosse um peixe. Então ele se manifestava, mas era o Deus principal. E na visão, na cosmovisão dos cananeus, como é que funcionava o mundo? Quando chovia, sabe que a região de Canaã é uma região árida. E a chuva, eles dependiam de chuva para as plantações, senão morria de fome. Quando ocorriam as chuvas, na mentalidade, na cosmovisão dos cananeus, a chuva era o abençoado sêmen do deus Baal, fertilizando a mãe terra Canaã. Esse era o pensamento dos cananeus, e achavam que Jericó era sua filha predileta, portanto, uma cidade protegida pelas divindades. Quando Moisés, antes deles passarem o Jordão, quando Moisés ainda estava na Transjordânia, ele subiu no Monte Nebo, ele pôde ver então as campinas, o rio, e pôde ver lá a cidade de Jericó, que dá para ver do Monte Nebo na atual Jordânia. Quem visita a Jordânia hoje e sobe no Monte Nebo, tem a mesma visão que Moisés teve naquele momento. Lá Moisés teve uma visão ampla de todo o território da Cisjordânia, que deveria ser conquistado então pelos hebreus. Era preciso muitos esforços e muitas lutas para conquistar a terra prometida. Quer dizer, mas não era uma promessa? Era, mas você tem que fazer a sua parte. Olha como a Bíblia nos ensina, irmãos, que nós temos promessa, mas nós temos que nos esforçarmos. Temos que fazer o nosso papel. Então era preciso muitos esforços e muitas lutas para conquistar a terra prometida. Mas Deus estava com o seu povo, glória a Deus, porque Deus está com o seu povo. Eles não teriam que pelejar sozinho, graças a Deus. Você tem luta, irmão, mas a boa mão de Deus está com você. Você pode estar passando pelo um caminho desértico, você pode estar passando pelo vale da sombra da morte, mas a mão do Senhor está contigo. É isso que nos conforta. O Senhor está conosco, glória a Deus. A fortaleza de Jericó e seus guerreiros assombraram os 10 espias enviados por Moisés a inspecionar a terra há 38 anos antes. Eles viram que havia muita uva, havia muita tâmara, havia muita romã, havia muita azeitona, havia muito figo, havia muitos cereais e animais, gados miúdos, havia muita abundância. Mas os povos eram muito grandes, né? As fortalezas eram enormes, e eles ficaram chocados. Só Josué e Caleb que falou, não, realmente é tremendo o negócio lá, mas Deus está conosco e Deus vai nos dar vitória, glória a Deus. Nós precisamos de mais Josués e mais Calebes, glória a Deus. É gente que consegue enxergar o sobrenatural de Deus nos momentos de
traumas de lutas e dificuldades. Os espias atemorizaram os hebreus, dizendo, dentre outras coisas, que os cananitas eram muito poderosos e as cidades eram fortes e muito grandes. Está registrado em Números, capítulo 13, versículo 28. 1.2, o rei de Jericó não estava de brincadeira. Podemos ver no episódio dos espias enviados por Josué a Jericó, que o desejo do rei de Jericó era destruir, era capturar os espias dos hebreus. No texto de Josué 2, 16 e 22, os que estavam procurando os espias são chamados de perseguidores. No hebraico é Hadaf. Hadaf, que pode ser traduzido, aquele que busca ardentemente. Então era a polícia secreta de Jericó. Era uma espécie de CIA de Jericó, uma espécie de polícia federal, de uma força de polícia especial para pegar os espias. Então era uma cidade sofisticada, de inteligência militar. Vemos também que Raabe fez os espias descerem por uma corda e mandou-os ficarem 3 dias escondidos. O que nos mostra que a perseguição era contínua, era exaustiva. Os cananitas os procuravam por todo o caminho, vasculharam todo ali o leito do rio Jordão, as vizinhanças daquela região, dando a entender que aquilo era uma questão urgente, uma questão de vida ou morte. Temos também um inimigo, irmãos. Eu e você temos inimigo, o inimigo das nossas almas. Diariamente também deseja matar, roubar e destruir. O Senhor Jesus disse isso em João, capítulo 10, versículo 10. O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas nós temos uma boa notícia da boca do Senhor. Mas eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus está ao nosso lado, o Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Louvado seja o nome do Senhor. Ele veio ao mundo, Satanás veio ao mundo para destruir, veio para roubar, mas o Senhor Jesus veio para destruir as obras do diabo. Então, enquanto Satanás veio para matar, roubar e destruir, o Verbo se fez carne para destruir as obras do diabo, as intenções malignas de Satanás. Então, nas batalhas da vida, você, aluno da escola bíblica dominical, não fica triste, não fique triste, não se desanime, ou acuado, atemorizado. Não, você não está sozinho, graças a Deus, você não está só. O Senhor está contigo. 1.3, a cidade só cairia com a ajuda de Deus. Milagres. Tem hora que a gente está esperando um milagre, irmão. É um milagre, eu nem sei como vai acontecer, mas vai acontecer, porque Deus faz milagres. Ao analisar o caso da tomada de Jericó, bem como de outros inimigos do povo de Deus, de acordo com a Bíblia, observa-se uma coincidência entre todos eles. Só são destruídos com a intervenção de Deus. Milagre. Talvez isso se deva ao fato de que o inimigo daquele que serve a Deus sempre ser fomentado pelas forças espirituais da maldade. Ele nunca age motivado tão somente pela eventual má índole inerente ao ser humano. Por isso, nós precisamos do auxílio do céu. É imprescindível o auxílio do céu. Graças a Deus. A temática 2. A estratégia de Deus para a batalha de Jericó. 2.1. Corte dos suprimentos do inimigo e manutenção do ânimo da tropa. Então a primeira coisa que Israel fez foi enfraquecer Jericó. Cercou Jericó. Não tinha como chegar alimentos a Jericó, pois nada ou ninguém podia entrar ou sair. Assim, os suprimentos de Jericó começaram a escassear. Para derrotar o mal, esse sempre é o primeiro passo. Cortar a fonte que o fortalece. Afinal, tudo que é alimentado, cresce.
O fato seguinte tem a ver com fé dos guerreiros. Deus conhece a estrutura dos seus servos. Sabe que nós somos pó, irmão. Deus conhece a sua estrutura. Jesus se fez carne. Em tudo foi provado. Não pecou porque nunca pecou. Perfeito. Mas conhece toda a fragilidade porque ele se fez carne. Por isso o Altíssimo sempre estimula seus servos e faz-lhe promessas, dando ânimo. Ao longo de toda a história do povo hebreu, o Eterno tinha lhes prometido sucesso na empreitada da conquista da terra prometida, da terra santa, de Canaã. Então, no início do livro de Josué, se você olhar lá, Josué capítulo 1, o Senhor reiterou o apoio. Falou de novo do seu apoio a Josué, porque o ministério de Josué é diferente de Moisés, irmão. Deus falava com Moisés face a face. É um outro ministério. Josué era diferente, mas o Senhor sempre estava reiterando o seu apoio, tanto a Josué, ao seu exército. Todavia, o que parece, a fé dos guerreiros precisava sempre o quê? Ser avivada. Então, como o tinha feito em outras ocasiões, Deus disse que entregaria os inimigos, entregou os inimigos nas suas mãos. O Senhor, na verdade, não precisava dizer novamente. Não precisava, porque uma vez só Deus falando está feito. Mas nós precisamos ouvir, irmão, várias vezes. Então Deus podia ter falado uma vez só, mas conhecendo a natureza do homem, então Deus precisava ir lá e falar de novo: estou contigo, vou dar vitória para vocês. 2.2, os homens armados à frente dos sacerdotes. A estratégia que Josué utilizou foi simples. Os homens armados sairiam marchando à frente, após seguirem 7 sacerdotes com buzinas de chifres de carneiro, feitas então com chifres de carneiro. E logo em seguida, a arca da aliança, conduzida não pelos coatitas, o que era a regra natural, mas por sacerdotes, por fim, ali na retaguarda. Então eles rodearam a cidade por 6 dias, uma vez por dia, e no 7º dia, porém, contornaram-se 7 vezes conforme a orientação de Deus, e os sacerdotes tocando os chifres de carneiro. Há momentos inexplicáveis na caminhada do povo de Deus. Aquelas cenas deixaram apreensivos certamente os habitantes de Jericó, que não estavam entendendo nada, estavam vendo uma coreografia na frente deles, dos altos muros da cidade. Então eles não estavam entendendo aquilo, qual a razão, mas Deus tem os seus planos, Deus tem suas estratégias, foi o que o Senhor determinou. 2.3, a espera de um milagre. Josué estabeleceu a estratégia bélica da semana, no que foi perfeitamente atendido por todos os envolvidos. Todos acolheram então a estratégia. 6 dias de espera pode parecer pouco para nós, mas para o povo hebreu que tinha caminhado 40 anos no deserto, aqueles 6 dias podem ter sido vistos como uma eternidade. Por quê? Porque eles já tinham esperado demais. Deus estava, porém, ensinando-os a controlar a ansiedade, porque nós somos assim, irmão, nós vivemos influenciados por uma cosmovisão capitalista, que é o lucro imediato. É natural, às vezes você vê até na teologia isso, é o pregador dizendo: recebe agora. Por que tem que ser agora, irmão? Não pode ser daqui 10 minutos, não pode ser daqui 6 dias, não, agora. É capitalismo isso, lucro imediato, que é tudo na hora. Infelizmente uma geração inteira aprendeu que tudo na hora, senão magoa. Aliás, nós temos um problema cultural que precisamos lidar com isso. A gente não sabe ouvir não. Não para nós vira inimizade. A pessoa pode ter falado 10 sim para você. A hora que ele falar um não, vira inimigo seu. E precisamos parar com isso, irmão. Deus fala muitas vezes não. Muitas vezes fala não. Mas a gente não pode falar não. Não pode falar não. Se falar não, já fica nervosinho. Então nós precisamos ser desconstruídos com esse sistema capitalista que entrou, que é tudo na hora, essa ansiedade. Deus quis ver até onde os hebreus permaneceriam fiéis.
e atentos ao comando que vinha do céu pela voz de Josué, eles experimentariam um alto nível de bênçãos que pudessem demonstrar um alto grau de fidelidade, característica não presente na geração anterior, e por causa disso mesmo morreu no deserto. Não tiveram fé suficiente. E o terceiro tema da nossa lição: Deus se mostra forte para com os que confiam nele. 3.1, um momento de fé. Josué tinha dado uma ordem ao povo dizendo: não gritareis, nem fareis ouvir a vossa voz, nem sairá palavra alguma da vossa boca, até ao dia em que eu vos diga, gritai. O povo precisava então esperar uma ordem de comando do líder. Hoje está cheio de gente que não quer obedecer nada, que quer fazer as coisas da cabeça dele. Não quer, irmãos, seguir as orientações tão importantes. Muitas vezes o pastor, por amor, faz orientações. Não, mas não estou nem aí com esse pastor, faço o que vem na minha cabeça. Então tem gente atrapalhada assim. Por aqui não tem, né? Graças a Deus, você que está me ouvindo não é assim, mas tem gente assim, irmão, nesse mundo. Então o povo precisava esperar uma ordem de comando do líder. E na hora certa, todos gritariam em uma só voz. Os hebreus precisavam esperar por 6 dias. E tomar algumas decisões do ponto de vista militar, claro. Pouco producentes sobre um sol causticante. Aí iam lá, faziam aquela reunião e iam embora. Quer dizer, para quem não tem visão espiritual, fala, mas que meninice é essa? Nós estamos parecendo, o que é isso? Fica essa coreografia, já fizemos 3 vezes, 4 vezes, quer dizer, provavelmente alguém fracão deu essa nota fora lá, né? Porque infelizmente em todo local tem gente assim, irmão. Então, porque não tem entendimento das coisas de Deus, não entendem as dimensões espirituais. Então, poderia ter entrado por um processo de murmuração, graças a Deus que é um ou outro só que pensou assim, porque a maioria ficou ali firme. Mas Deus, em sua longanimidade, oferecia oportunidade para que os idólatras de Jericó se convertessem. Eles tiveram 7 dias para se converter, mas não se converteram. Perderam a chance, perderam a oportunidade de se converter. 3.2, caem os muros. Depois de serem rodeados a cidade 7 vezes, os sacerdotes tocaram as buzinas longamente. E depois da ordem de Josué, aí sim o povo começou a gritar. Como resultado, Josué 6:20, os muros caíram abaixo e o povo subiu a cidade, cada qual em frente de si, e tomaram a cidade. Estudos arqueológicos demonstram que as muralhas da cidade de Jericó eram impressionantemente largas e altas. Há um estudo de um arqueólogo israelense que diz que não dá para dizer que foi um terremoto. Aparentemente foi uma onda sísmica. A placa da Anatólia, daquela região, existem várias placas tectônicas na Terra. E aquela placa da Anatólia, ela deve ter se mexido de tal maneira para afetar Jericó. Mas é difícil também tentar definir o que houve, porque o normal de um terremoto é que as muralhas caem para fora. E no caso de Jericó, as muralhas caíram para dentro. Então foi uma intervenção de Deus, irmão. Ocorreu algo divino. Deus sugou a cidade para dentro. Quer dizer, caíram as muralhas, mas caíram para dentro de si. Algo muito inatural quando ocorrem terremotos violentos. As armas de guerra existentes no final da Idade do Bronze eram insuficientes para destruí-las. Não tinha tecnologia para destruir uma muralha de 9 metros e 6 metros de largura, 9 metros de altura. Não havia. Irmãos, eu vou dar só para você entender. A cidade de Constantinopla, ela caiu em 1539. Não, O que aconteceu, 1453. A cidade de Constantinopla caiu em 1453.
No finalzinho do mês de maio, ali para o dia 29 de maio, caiu a cidade de Constantinopla. Ela tinha muralhas enormes. Foi só em 1400, irmãos, que os otomanos conseguiram construir um canhão que conseguisse destruir partes da muralha. Imagina, 1400 anos depois de Cristo. Nós estamos falando de 1400 anos antes de Cristo. Quer dizer, a tecnologia para destruir uma muralha surgiu 3000 anos depois de Jericó, da queda de Jericó, porque não havia tecnologia bélica, engenharia humana para destruir muralhas naquele momento. Talvez nunca descubram quais foram os mecanismos que Deus usou para destruir os muros de Jericó. Mas isso não é tão relevante. O importante é que Deus deu a vitória para o seu povo. 3.3, Jericó é destruída, mas Raabe é salva. A ordem que Deus estabeleceu foi a total destruição de Jericó. E os hebreus cumpriram fielmente. Aquela cidade cheia de pecados, de devassidão, deveria ser riscada do mapa, como foram as cidades pecaminosas de Sodoma e Gomorra na época de Abraão. Juntamente com a sua cultura demoníaca e mundana. Porém, no meio daquele antro de perdição, havia uma mulher piedosa, que se converteu a Deus, ao Senhor Todo-Poderoso. Raabe, diante de sua atitude, cumpriu-se nela uma verdade que seria proferida por Paulo, séculos depois, em Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa, graças a Deus. Raabe foi salva e entrou na genealogia de Jesus, sendo referida no Novo Testamento como uma mulher de grande fé. Agora Israel teria pela frente a cidade de Ai, que é a segunda, para encerrar a primeira campanha militar, e depois empreenderia a segunda, rumo às cidades-estados ou pequenos reinos localizados no sul de Canaã, quando enfrentaria a coligação dos amorreus, e por fim a terceira, com guerras a serem travadas contra a confederação do norte dos cananeus. Considerações finais. Josué, após o encontro com Deus, entendeu que era apenas um servo do Senhor dos Exércitos, submetendo-se à vontade de Deus, ao centro da vontade de Deus, submetendo sua experiência militar à vontade de Deus. Toda a sua estratégia, então, seria divinamente orientada. Conduzido pelo Senhor, os hebreus primeiro tomaram Jericó, e depois seria a vez de Ai, garantindo com isso o livre acesso para a terra prometida. Eles quebrariam a porteira, basicamente, as cidades guardiãs da entrada da Terra Santa. Mas preste atenção, essa é uma estratégia que Deus deu para Josué, para a tomada de Jericó. Agora tem um monte de meninice por aí, né, irmão? A pessoa querendo ser uma dama de Josué, vamos rodear esse prédio 7 dias. Aí tem gente fazendo essas coisas hoje, irmão. Tem nada a ver. Isso é uma estratégia que Deus deu para Josué para tomar Jericó, irmão. E aí vem essa turma que fazendo meninice por aí. Só Deus para ter misericórdia, né? 7 não sei o que lá, 7 correntes, 7 que não acabam mais. Irmão, não confunda as coisas. Deus não é metodista no sentido de método, irmão. Né? Não estou falando da igreja, estou no sentido de método. Deus opera de muitas formas e de muitas maneiras. E a pessoa, não tem que fazer 7 vezes, 7 não sei o que lá, 7... Para, irmão, Deus opera, Deus é Deus, aleluia. Hebreus 11:30-31, pela fé, aqui está a chave da vitória, é a fé. Pela fé caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Mas o elemento principal é a fé. Tenha fé, minha irmã, tenha fé, meu irmão, confie no Senhor de todo o teu coração, que os seus desejos serão estabelecidos. Tenha fé, porque foi pela fé que caíram os muros de Jericó, sendo rodeados durante 7 dias. Pela fé, Raabe, a meretriz, não pereceu com os incrédulos, acolhendo em paz os espias.
Que Deus continue abençoando a sua vida. Vamos ter fé, vamos confiar que o Senhor está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Que Deus continue abençoando a sua casa, a sua família. Que você tenha uma semana de paz, de saúde, de vitória. Fique na paz do Senhor. Amém.